Bom, pessoal, seguinte, continuando a nossa vida, né? Estou enviando esse vídeo para vocês. Nesse vídeo eu vou falar novamente, desde o início, sobre a teoria do orbital molecular, tá? Nós trabalhamos a teoria de ligação de valência e eu fiz a extensão até a hibridização com vocês. Nós discutimos a geometria molecular, né? Bom ter em mente que essa geometria, aquela discussão, ela é bem importante quando a gente pensa na polaridade das moléculas. A gente ainda vai falar um pouco sobre isso também mais à frente. Mas agora eu quero apresentar essa teoria do orbital molecular. Parte dela, dessa parte inicial, eu mostrei para vocês já em sala de aula. Eu vou mostrar novamente desde o início, tá? E nós vamos fazer exemplos. Estou querendo chegar até o ponto aqui de fazer questões da lista que eu passei para vocês e para que a gente possa discutir de forma mais aprofundada essa teoria e vocês ficarem aptos para fazer a prova, tá? Então é importante pausar o vídeo, é importante anotar dúvidas. Então eu vou tentar fazer de uma forma complementar o que nós vimos em sala de aula, mas também acredito que você assistindo o vídeo e depois lendo o livro, né, vai dar para ter uma boa noção sobre a teoria do orbital molecular, tá, pessoal? Então é o seguinte, vamos lá, começando. Bom, a teoria do orbital molecular, ela é apropriada quando você quer trabalhar com moléculas poliatômicas. Atualmente, pessoal, ela é muito utilizada, certo? Em cálculos de mecânica quântica, né? Quando você precisa fazer cálculos para moléculas maiores, moléculas grandes, como no caso da orgânica, isso eu havia comentado com vocês. Bom, se vocês recordarem, quando nós falamos da teoria de ligação de valência, nós discutimos lá que a gente teria que ter orbitais com elétrons emparelhados, e esses elétrons, nesses orbitais com elétrons emparelhados, a gente ia ter o emparelhamento de elétrons, né, entre átomos diferentes para haver a ligação. Disso eu mostrei para vocês a ligação sigma, mostrei a ligação π, não é isso? Baseado lá na simetria, como os orbitais interagiam. Nós fizemos a discussão sobre as hibridizações e a geometria, como eu já comentei agora há pouco. Mas aqui nós vamos fazer um pouco diferente. A gente vai fazer a teoria do orbital molecular, que posso simplificar como TOM, tá, pessoal? Fazendo uma extensão do que a gente fazia na construção para átomos, né? Então, por exemplo, você pegava lá nitrogênio, 7 elétrons, né? O número atômico 7 elétrons, nitrogênio neutro. A gente fazia um S2, 2S2, 2P3, por exemplo. Então, essa construção que eu faço a partir de orbitais atômicos, eu faço para um átomo, logo, como eu estou falando, orbitais atômicos, né? E eu vou fazer algo parecido para orbitais moleculares, tá? Então, o que acontece? A teoria do orbital molecular, ela é como se fosse, tá falando bem grosseiramente, uma extensão dessa construção, só que para moléculas e para íons também, para íons. Então, o que acontece? A gente pode iniciar a discussão da teoria do orbital molecular para moléculas simples, tá? O que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma construção primeiro para moléculas diatômicas homonucleares, que eu vou começar pela mais simples delas, homonucleares, eu vou começar com o H2, tá? O hidrogênio H2. Então, é simples a discussão a respeito dessa molécula. E a partir da simplicidade eu vou poder estender para outras moléculas mais complexas. Eu posso fazer depois para o O2, para o N2, C2, etc. Tá, pessoal? Então, a ideia aqui é partir dessa simplicidade para moléculas mais complexas, átomos maiores e até moléculas heteronucleares, né? Heteronucleares. A gente vai chegar numa situação que a gente vai poder fazer para, sei lá, uma situação em que eu tenho ON, sei lá, OF, tanto faz. E também com mais de 2 átomos. A questão é que em algumas situações é importante discutir nessa base mais simples, porque eu posso inclusive fazer para moléculas maiores,
eu tenho uma molécula enorme, tá lá, e eu posso, numa região da molécula, aplicar a teoria do orbital molecular, onde eu tenho apenas dois átomos, por exemplo, ligados. Então eu posso fazer essa extensão, e é feito em muitas situações. Em orgânica, para você ter ideia, às vezes você aplica a teoria do orbital molecular apenas para um sistema de orbitais, por exemplo, orbitais P, por exemplo, no sistema aromático, você pode fazer a aplicação, pode até omitir a parte que envolve ligações com orbitais híbridos na molécula, tá? Então, é uma situação, isso é um pouco mais, digamos assim, avançado, né? Se você for discutir, por exemplo, aromaticidade, ressonância, você pode fazer isso. Então, mas isso se vale também dessas primeiras análises numa situação mais simples, tá? Então, como eu falei, a gente vai começar com a ideia da molécula de hidrogênio. Bom, por que a molécula de hidrogênio é melhor para a gente começar? Porque a gente tem o seguinte, a gente tem uma base bem simples. O átomo de hidrogênio, ele é composto simplesmente, né, por um orbital ocupado, um S1. Se eu tenho dois átomos de hidrogênio, eu tenho dois orbitais atômicos, um S1. Então, como eu construo os orbitais moleculares? A construção dos orbitais moleculares, ela se dá através do que a gente chama de combinação linear de orbitais atômicos. Então, se eu disser que um orbital atômico, sei lá, vou simbolizar aqui como ΦA, que seria um átomo que eu vou chamar de A e o outro átomo de B. Essa especificação é apenas didática, tá, pessoal? Porque átomos de hidrogênio são idênticos, né? Então, ΦA e ΦB, por exemplo. Para construir um orbital molecular, que eu vou chamar aqui de Psi, chamar o primeiro de Psi1, eu vou fazer uma combinação linear. Nessa combinação linear, eu tenho um coeficiente que vai multiplicar o orbital atômico e vou ter um outro coeficiente multiplicando o outro orbital atômico. Nesse caso, pessoal, para essa base simples de dois orbitais atômicos, eu vou formar dois orbitais moleculares. Então, a primeira combinação ela vai ser a soma desses dois orbitais atômicos multiplicados convenientemente por coeficientes. Na segunda, eu vou ter a subtração desses orbitais atômicos. Já eu explico por que um é a soma e o outro é a subtração. Então, também multiplicado convenientemente por esses coeficientes. Aí você pode perguntar, mas e aí, esses coeficientes, o que eles expressam? Esses coeficientes, eles vão expressar o quê? Eles vão expressar a importância do orbital molecular, que eu vou chamar de OA, tá? Na combinação linear de orbitais atômicos. A importância do orbital atômico na combinação linear de orbitais atômicos que me gera os orbitais moleculares. Por exemplo, se em uma situação você tiver um orbital atômico como esse aqui, que ele é formado por um orbital... Meu Deus, desculpa pessoal, um orbital molecular como esse, que é formado por um orbital atômico, e aqui você tem um coeficiente, sendo, nesse caso, um coeficiente maior do que esse aqui, certo? Significa que na construção desse orbital molecular, esse orbital atômico ele tem uma maior importância, esse aqui, o que tem o coeficiente maior, tá? Ele vai ter uma maior importância, então esse aqui a gente pode dizer que ele vai se assemelhar mais em termos de densidade eletrônica, em termos de energia também, a esse orbital aqui, ao orbital atômico cujo coeficiente é maior. No caso do exemplo do H2, não há qualquer motivo para que esse orbital A seja mais importante do que o B, porque como eu falei, os átomos são idênticos, então os orbitais atômicos são idênticos. Então o que vai acontecer? Nesse caso, Ca é igual a Cb, certo? Tanto nessa combinação quanto nessa outra aqui. Porque não há uma importância, não há uma diferença entre esses orbitais. Só vai valer para a gente discutir isso quando a gente tiver um sistema mais complexo, tá? A questão da importância maior de um orbital ou de outro. Nesse caso aqui não há. Então, esses dois coeficientes eles são idênticos. E eu tenho aqui as minhas duas combinações lineares de orbitais atômicos para essa base mínima de dois orbitais, né? No caso aqui da molécula do H2. Bom, como eu falei para vocês, eu posso até dizer o seguinte, que aqui o Psi dos orbitais moleculares
vai ser Ca, PCa, mais ou menos Cb, Φ no caso, pessoal, Φb, esse símbolo. Então, eu tenho aqui as duas combinações, o que é mais e o que é menos. E por que que essas combinações são mais e são menos? Pelo seguinte, a gente recorda, inclusive, do background lá da teoria de ligação de valência, que esses orbitais aqui atômicos, eles são funções de onda, né, pessoal? Como eles são funções de onda, essas funções elas têm uma coisa que a gente chama de fase. Bom, então são funções de onda. Pessoal, desculpe se houve uma quebra no vídeo, é porque às vezes eu tenho que parar por conta de barulho, ou mesmo porque o programa aqui que eu gravo pode ter dado um problema, tá? Ou às vezes o próprio vídeo que vocês estão vendo é resultado da soma de vários vídeos que eu tenho que editar e juntar. Então talvez dê uma quebra no raciocínio, mas eu retomo, tá? Então, como eu estava falando para vocês, essa combinação linear, ela pode acontecer, né? Mais ou menos. Então, como eu falei, essa combinação ocorre pela seguinte maneira. Ocorre por quê? A ideia da teoria do orbital molecular é que, se eu somar as contribuições, né, individuais dos átomos, eu vou obter um orbital que vai dar a contribuição total para a molécula, certo? Então a gente já pode imaginar o seguinte, que se eu somo dois orbitais atômicos, certo? Eu vou aumentar a amplitude e eu vou ter um orbital molecular, eu vou aumentar uma amplitude, digamos assim, de densidade eletrônica e eu vou ter um orbital molecular resultante disso que vai contribuir para a ligação na molécula, tá? Como esses orbitais atômicos são funções de onda, eles possuem fase. E a gente sabe que as ondas, pessoal, elas podem interferir construtivamente, certo? Construtivamente e destrutivamente, certo? E destrutivamente. Então, o que acontece? Se eu somo os dois orbitais atômicos, é claro, pesados aqui pelos seus coeficientes, eu vou obter um orbital molecular que é o resultado da construção, certo? Se eu os subtraio, então eu vou obter um orbital que é resultado da destruição, digamos assim, da interferência destrutiva das ondas, certo? Então, a gente vai ver mais à frente que esses orbitais que colaboram com uma densidade, né, que constroem uma densidade eletrônica que permite, que favorece a ligação entre os átomos, a gente vai chamar de orbitais ligantes. E os que aumentam a densidade fora da ligação entre os átomos, fora do eixo de ligação entre os átomos, a gente vai chamá-lo de orbitais antiligantes. Eu vou até mostrar figuras aqui, até como eu já desenhei no quadro, né, pessoal? Então é o seguinte, a combinação, recapitulando aqui, pessoal, a combinação linear de orbitais atômicos, né, ela é um pressuposto para a geração de orbitais moleculares. Nessa geração de orbitais moleculares, eu vou obter orbitais moleculares, e faltou eu dizer uma coisa, esses orbitais moleculares são orbitais para um elétron, digamos assim. E se você tem uma molécula mais complexa, preciso dar uma pausa por causa do barulho, tá, pessoal? Se você tem uma molécula mais complexa, o que acontece? Esses orbitais moleculares, né, o orbital do sistema todo, eles vão ser, né, isso no pressuposto, na filosofia, digamos assim, da teoria do orbital molecular, esses orbitais moleculares, o orbital molecular do sistema, o orbital do sistema, a função de onda do sistema, ela vai ser o resultado do produto de todos esses orbitais moleculares para um elétron, tá? Até o último elétron, tá? Lembrando que cada um desses é a combinação linear de orbitais atômicos. Então isso aqui já é mais importante quando você vai estudar métodos de mecânica quântica para fazer cálculos, para calcular essas funções de onda, calcular outras propriedades, tá, pessoal? Porque existem uns métodos que eles são chamados de autoconsistentes, né, que você faz suposições sobre essas funções de onda e vai calculando uma por uma e vai sempre atualizando. Isso é dentro de outra, digamos assim, de outro nível da mecânica quântica, tá? Para a gente aqui o que importa é isso por enquanto. Voltando ao nosso exemplo, né? Eu tenho a minha base com dois orbitais,
eu tenho um orbital φA e um φB para gerar um orbital molecular. Estou dizendo para vocês que na combinação linear eu posso somar ou subtrair. E vamos lembrar de uma coisa, para chegar nesses gráficos aqui. Vamos lembrar do seguinte, que vocês lá do estudo de vocês de Química Geral, vocês lembram que o quadrado da função de onda, ela te dá a densidade, né, a densidade de probabilidade de encontrar o elétron, né, a região de probabilidade de encontrar o elétron. Se essa região é definida com 90% de probabilidade, com 100%, aí vai depender de como você faz a integral, né, para obter essa função, para normalizar essa função de onda, melhor dizendo. Na verdade, você normaliza a função de onda integrando por todo o espaço, encontrando a probabilidade máxima, né, de 100%. Agora, você pode construir, desenhar essa função de onda no espaço e verificar as regiões em que o elétron pode ser encontrado. E aí nesse desenho você pode definir superfícies, né, com 90% de probabilidade. Isso vocês devem ter visto lá em Química Geral. Agora, como a densidade eletrônica depende do quadrado da função de onda, se eu pegar, por exemplo, bem aqui, a função de onda, vou chamar de psi+, que ela vai ser a combinação linear daquele orbital atômico com esse orbital atômico pesado aqui por Ca e Cb, né? Então, como eu vou fazer o quadrado, pessoal, você vai ter psi mais ao quadrado igual. Aqui, como eu vou fazer o quadrado, pessoal, é o quadrado do primeiro, né? Mais 2 vezes o primeiro, vou botar assim, tá? Para ficar organizadinho, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Lembrando o seguinte, que essas contribuições aqui, tanto essa quanto essa, são as contribuições que já existem nos orbitais atômicos, né? Que faltou um quadrado e um quadrado. Que você tem para o átomo sozinho, você já vai ter o quadrado da função de onda dele, né? Isso aqui já é a contribuição do orbital A, desculpa, do átomo A e aqui do átomo B. Então, isso aqui é o que vai contribuir para aumentar ou não, né? Por que eu digo ou não? Porque se eu pensar nessa função de onda dessa maneira, né? Com o menos, esse resultado aqui ele vai ser o quê? Psi menos ao quadrado vai ser Ca quadrado, φA quadrado, menos 2CaCb, φA, φB, tá, pessoal? Mais Cb quadrado, φB quadrado. Então, observe que nesse caso, o que a gente tem aqui, ó? Esse primeiro gráfico aqui, ele mostra a soma, tá? Então você tem um aumento, ele diz assim, aumento de densidade, que seria dado por esse termo aqui, pessoal, que tem a ver com a interferência construtiva, né? Então você vai ter um aumento. No caso desse aqui, o fato dele ser negativo faz com que eu diminua a densidade entre os átomos, né? E você vai ter o que a gente chama de um nó, que é uma região onde a probabilidade de encontrar o elétron é zero. Então, no átomo 1 você vai ter a contribuição dele, no A no caso, no B você vai ter a contribuição dele, é negativo, né? O sinal aqui dele é negativo, então por isso que está para baixo, né? Numa fase diferente. E no meio você vai ter a subtração. Então observe que esse orbital, ele está dizendo aqui, ó, ele é obtido pela interferência destrutiva, né? Que surge do overlapping, né? Da sobreposição dos orbitais com sinais opostos. Essa interferência leva a uma superfície nodal e um orbital molecular antiligante, que é o que a gente diz que esse antiligante ele diminui a densidade entre os átomos. Já nesse outro aqui, você tem um aumento da densidade eletrônica na região internuclear, que é essa região aqui, né? E isso deriva da interferência construtiva entre os orbitais atômicos, nos átomos vizinhos. Então, tá claro porque que um orbital é chamado de ligante e o outro é antiligante, né? Então, isso nesse exemplo simples aqui da molécula do H2, beleza, pessoal? Mas, como eu falei, é claro que para moléculas maiores e tal, a ideia é a mesma. Você pode usar a mesma ideia qualitativa. Aqui dá para mostrar um pouco, quer dizer, aqui também está qualitativo porque não tem números, mas dá para mostrar um pouco mais de forma matemática. No entanto, para átomos maiores, né, você vai ter uma complicação nessas contas. E claro, a gente não precisa fazer isso porque a gente sabendo na filosofia, a gente pode usar computadores. O que a gente não pode usar é simplesmente sem saber de onde vem, né, pessoal? Então é o seguinte, continuando.
nós podemos estender essa ideia para o seguinte: se eu tenho N orbitais atômicos, né? Então, se eu vou partir de N orbitais atômicos, eu posso, eu vou obter N orbitais moleculares. Por exemplo, pessoal, orbitais moleculares. Se a gente pegar o segundo período da tabela periódica, né? Como é que é o segundo período? Você tem lá lítio, sódio, aí vamos pegar aqui do outro lado boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, 3, 4, 5, 6 e flúor, por exemplo. Esses átomos aqui, todos eles, você tem aqui um S1, esse aqui é um S2, 2S1, esse aqui é um S2, desculpa, sódio não, né, pessoal? Berílio. Deixa eu apagar aqui. Sódio não, berílio. Um S2, 2S2. Esse aqui, um S2, 2S2, 2P1. Esse aqui vai ser 2S2, 2P2 e por aí vai, né, pessoal? Até esse aqui, 2S2, 2P5. O que eu quero dizer é que, no caso, se eu estiver pensando só na camada de valência, nesse segundo período, eu tenho 2S, 2P. Então eu tenho um orbital S e tenho 3 orbitais P. Então qualquer molécula diatômica aqui, que eu forme ou C2, ou B2, ou N2, ou até mesmo NO, OF, essas moléculas diatômicas, eu vou ter uma base de 8 orbitais atômicos. Claro, 4 em cada, né? E eu estou considerando mesmo os vazios, tá, pessoal? Então, por exemplo, N2, eu vou ter um S2, 2S2, 2P3, né? Então eu tenho aqui um S e tenho os 3 orbitais P. Vou chamar aqui de PX, PY e PZ, né? E aqui o S. Então, PAN e tenho aqui um elétron em cada um. Só que eu tenho 2 átomos de nitrogênio. Então aqui eu tenho N orbitais atômicos, que dá 8. Isso aqui vai me dar 8 orbitais moleculares, tá? Então a gente tem que trabalhar com esses 8 orbitais moleculares, lembrando que para preencher, no caso aqui o número de elétrons seria o quê? Só na camada de valência eu tenho 2 e 3, 5. Com mais os 5 do outro átomo de nitrogênio eu teria 10 elétrons. Então eu iria preencher 10 elétrons aqui nesses orbitais moleculares. E lembrando, para eu obter, né, no princípio da construção, molécula num nível de energia mais baixo, eu tenho que seguir tanto o princípio de Pauling, né? Princípio de Pauling, ou seja, esses átomos eles vão estar aos pares, esses elétrons vão estar aos pares nos orbitais atômicos e com spins desemparelhados, não é isso? Spin emparelhados, melhor dizendo, né? Um mais meio, um menos meio, ou vice-versa. E também eu tenho que seguir a regra de Rand para obter a menor energia, né? Que é o que? Obter a máxima multiplicidade. Então, só para relembrar aqui, se você tem 3 orbitais, por exemplo, e vai distribuir 3 elétrons, você vai ter que obedecer a máxima multiplicidade. Eles vão se distribuir de forma a ficar com spins emparelhados. Então, o que acontece? Desemparelhados, melhor dizendo. O que acontece? A gente primeiro tem que saber os níveis de energia, tem que saber como é que são as energias relativas desses orbitais. Tá? E a primeira coisa que a gente faz realmente é construir para esses átomos no segundo período, que é mais tranquilo para a gente ver isso. Tá? Então é o seguinte, bom, o que eu falei até agora, que é importante, N orbitais vão gerar N orbitais moleculares. Aqui, quando eu trabalho no segundo período, eu tenho 8 orbitais disponíveis orbitais atômicos para moléculas diatômicas, tá? Entre os elementos do segundo período. Esses 8 orbitais, eles vão me gerar 8 orbitais moleculares. E lembrando que eu estou considerando somente a CV, né? Só a camada de valência. Bom, se a gente for pensar nos níveis de energia, né? No caso, nas energias relativas desses orbitais atômicos em relação desses orbitais moleculares em relação aos orbitais atômicos, para a molécula do hidrogênio, por exemplo, e moléculas análogas, que seriam moléculas diatômicas, né, pessoal? Aqui no caso eu estou mostrando na figura só um orbital atômico. Então, basicamente isso aqui se ajusta ao hidrogênio. Seguindo o que eu acabei de falar do princípio de Pauli e da exclusão, o princípio da exclusão de Pauli e a regra de Rand, a gente teria o quê? A gente tem um elétron em cada em cada hidrogênio, né? Então, a gente tem um elétron em cada hidrogênio, então a gente tem que distribuir 2 elétrons.
A energia do orbital ligante ela é menor. Por quê? Porque há um aumento da densidade eletrônica, pessoal, e você, como eu comentei aqui em cima, e você tem uma distribuição espacial maior para os elétrons. Isso, em termos de compartilhamento desses elétrons com os núcleos atômicos, isso permite uma diminuição de energia potencial, certo? Nesse caso, do orbital ligante. Então, essa interferência construtiva, né, que é gerada para gerar o orbital ligante, ela permite que o elétron se espalhe mais na região internuclear e isso baixa a energia do sistema. Tá, pessoal? Por quê? Porque você vai ter elétron compartilhado por dois núcleos. Ao contrário disso, nesse caso, na interferência destrutiva, que aparece esse plano nodal no meio, né, da região internuclear, ou seja, os elétrons eles estão fora dessa região internuclear. E aí eles tendem a estar mais, a densidade de probabilidade está mais em cima dos núcleos individuais. Isso faz que a energia aumente. Tá? Se você voltar aqui para o diagrama que eu mostrei, você vê que a energia do orbital antiligante ela é maior. Não é exatamente a mesma distância, tá, pessoal? Isso aqui até aqui em cima não são exatamente a mesma distância por questões de repulsão núcleo-núcleo aqui, né? Que faz com que essa energia aqui não baixe, digamos assim, suba um pouco mais, falar bem grosseiramente. Mas o fato é, no geral, o orbital ligante ele baixa a densidade, ele baixa a energia e o orbital antiligante ele sobe, tá? Então, o diagrama para o hidrogênio ele vai ter esse aspecto. Como eu tenho dois elétrons no sistema, esses elétrons eles vão estar desemparelhados e vão ocupar ambos aqui o orbital ligante. Isso é que faz com que a molécula de H2, pela teoria da orbital molecular, seja possível que ela exista, digamos assim. Porque você tem em relação aos orbitais atômicos, ou seja, aos átomos isolados, você tem esse abaixamento de energia. Claro que nesse caso aqui eu não estou considerando energias de vibração, tal, que também vai ter a ver com o que eu falei agora há pouco aqui, da repulsão, né? Então isso aí é um assunto para outra história, em outro momento, que é a questão da energia de potencial zero, blá blá blá, é alguma coisa que tem a ver com a vibração, tá, pessoal? A vibração da molécula. Mas o fato é que a gente está capturando as informações gerais. O orbital ligante ele vai contribuir para o abaixamento da energia da molécula e o antiligante para o aumento, ok? Então é o seguinte, quando a gente pensa nesse diagrama, né? A gente vê aí os gaps de energia, tudo direitinho, né, pessoal? E a gente precisa também de um embasamento experimental para isso, né? Precisa de um embasamento experimental. E existe esse embasamento experimental. Esse embasamento, ele vem da espectroscopia de absorção molecular, certo? Por quê? Quando você verifica como você verifica que os elétrons ocupam o orbital antiligante, então uma promoção aqui, um fornecimento de energia, pode promover um elétron para o orbital antiligante. E exatamente existe essa promoção. Deixa eu pegar os valores direitinho aqui no livro. O valor é que há uma absorção no espectro de H2, né, dentro do ultravioleta, que é uma absorção de 11,4 eletronvolts, tá, pessoal? Então, daqui para cá, se o elétron ganhar 11,4 eletronvolts, lembrando, pessoal, que 1,6 vezes 10 a menos 19 joule equivale a 1 eletronvolt, se você quiser converter, tá? E lembrando também que essa diferença de energia é igual à constante de Planck vezes a velocidade da luz sobre o lambda. Você executando aí a conta, 6,63 vezes 10 a menos 34 joule vezes segundo, e a velocidade da luz aproximadamente 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, esse lambda aqui vai dar perto de 109 nanômetros, que é dentro do ultravioleta, tá, pessoal? Então é uma transição eletrônica, uma transição molecular, certo? É claro, como eu falei também, envolve transições rotovibracionais, blá blá blá, isso é uma história para você falar muito mais lá na quântica. Outra coisa também que a energia de dissociação da molécula de H2, ela vai me dar informação sobre essa energia aqui, porque se eu preciso quebrar, cada hidrogênio pegar seu elétron de volta e quebrar essa ligação, eu preciso gastar energia. Então no livro também tem aqui um valor de 4,5 eletronvolts para esse gap aqui, para essa diminuição, tá? Essa energia de dissociação também tem a ver
com aqueles espectros vibracionais que eu citei, tá? Mas o fato é, 4,5 eletronvolts quebra essa ligação, tá? Quebra essa ligação. Bom, então há um embasamento experimental para o que a teoria do orbital molecular prevê para a molécula do H2 e para várias moléculas, tá, pessoal? Então, como eu sempre comento com vocês, não são as teorias que fazem as moléculas existirem, né? Elas existem, existe informação experimental e a teoria se adequa para explicar, não é isso? Então a gente não pode esquecer jamais disso. E ainda nesse contexto, pessoal, a gente tem também o seguinte, a gente pode imaginar o seguinte, esses dois elétrons aqui, eu vou apagar esse que eu risquei aqui, para a gente usar esse diagrama, esses dois elétrons, eles promovem, eles, digamos assim, promovem a ligação de H2. Por quê? Eles ocupando aqui pelo princípio de Pauling, como eu falei, esses dois orbitais, desculpa, esse orbital molecular ligante, eles vão favorecer o abaixamento de energia e aí a molécula do H2 vai ser possível. A gente pode esperar o quê? Que um íon, por exemplo, chamado, nomeado, quer dizer, simbolizado por H2+, como seria esse íon, pessoal? Esse seria a molécula do H2 que perdeu um elétron. Como seria então esse diagrama? Esse diagrama seria, eu teria apenas um desses elétrons, né? Então, com apenas um elétron, essa espécie H2+, ela também é possível. Porque você vai ter o abaixamento de energia, não como na molécula de H2, que abaixa mais pelo fato de ter dois elétrons, mas você tem um abaixamento de energia. E de fato, essa espécie ela é detectável, tá? Ela é detectável em gás de íons, tá? A espécie H2 ela existe, tá? Ela já foi detectada. Se você pensar numa espécie H2-, que no caso agora tem 3 elétrons, que seriam os 2 elétrons que a gente já tem aqui, e mais um elétron que iria ocupar um orbital antiligante, a gente tem uma ligação menos efetiva. Por quê? Porque a energia devido ao abaixamento promovido por esses 2 elétrons, ela seria parcialmente cancelada por esse elétron que ocupa o orbital antiligante. Mas no líquido aqui, né, quando você fizer 2 vezes a energia que abaixa mais uma que sobe, ainda vai haver um abaixamento. E essa daqui também é uma espécie detectável. Agora, com 4 elétrons não é possível. Você não tem, certo? Seria o que? H2, 2-. Não existe essa tal íon. Por quê? Porque aí no caso você teria o cancelamento total desse abaixamento de energia aqui com esse. De fato, se você pensar numa molécula de hélio 2, certo? Que seria o que? O hélio ela tem 4 elétrons. Essa molécula de hélio 2 também não é detectada. Por quê? Porque cairia nessa mesma situação. Você teria o que? Um orbital atômico de um átomo de hélio, o outro de outro, e 4 elétrons para distribuir. A distribuição seria desse tipo. 2 elétrons aqui no mais de baixo, 2 elétrons no de cima. Isso se cancelaria em termos de energia, né? Apesar de não haver aqui a energia, mas somente o abaixamento devido ao nível vibracional que eu tenho aqui não vai compensar, e aí essa molécula de hélio 2 ela não é detectada. Então se você vê por aí alguma pergunta sobre isso, sobre a molécula de hélio 2, por que ela não existe, digamos assim, é exatamente por isso. Agora, hélio 2, 2+, é possível, pessoal. Hélio 2, 2+, é possível, porque você tem o quê? Você tem 2 elétrons nessa espécie. Então, você teria um diagrama parecido com esse aqui, né? Apagando aqui esses elétrons, você teria... Vou dar uma pausazinha por causa desse barulho, tá, pessoal? Então, você tem a espécie hélio 2+, que é detectável, tá, pessoal? Por conta exatamente... Então, você teria, no caso, a estabilização devido ao abaixamento pelos 2 elétrons que a gente tem aqui, tá? Então, isso possibilita a existência desse íon aqui, hélio 2, 2+, tá? Agora o hélio 2 não. Então a teoria do orbital molecular ela é capaz de prever, de explicar isso tranquilamente. Por último, nesse vídeo, pessoal, vou fazer outro vídeo agora indo para outras moléculas diatômicas, né, mais complexas, digamos assim, com mais elétrons. Vale ressaltar também uma coisa. Como é a teoria do orbital molecular, como ela explica a ocorrência de pares de elétrons não ligantes. Observem que nós falamos sobre
ligante e antiligante. O não ligante, pessoal, são pares de elétrons que nem orbitais, digamos assim, orbitais não ligantes, são orbitais que não contribuem nem para estabilizar a molécula e nem para desestabilizar. Orbitais não ligantes. Eles não estabilizam nem desestabilizam a molécula. Por quê? Eles vão ter o quê? Geralmente, num átomo, o orbital atômico que vai gerar esse orbital não ligante, ele não tem simetria para interagir com outros orbitais, simetria favorável, ou energia, tá? Para interagir com outros orbitais atômicos e gerar os orbitais ligantes e antiligantes. Então ele tem uma tendência de ter uma densidade, né, de probabilidade sobre um único átomo, né? Então a densidade de probabilidade sobre um átomo particular. E aí a gente vai ter o que? É o caso, por exemplo, pessoal, claro que se eu for fazer, é mais complicado para eu fazer, por exemplo, uma molécula como a da amônia. Mas a gente tem um parzinho aqui isolado, para eu fazer toda a descrição. Mas a gente tendo um parzinho aqui isolado, o que, que vai acontecer? Esse par ele vai surgir de um orbital atômico no nitrogênio, que ele não vai interagir com os orbitais atômicos do hidrogênio para gerar orbitais ligantes e antiligantes. Então a gente diz que ele é um orbital não ligante, mas também ele não vai interferir, digamos assim, na estabilização ou desestabilização da molécula. Quando for pertinente, a gente pode falar desses orbitais também, tá? Então eu vou encerrar esse vídeo aqui, já está com mais de meia hora, para no outro continuar falando sobre as moléculas diatômicas e vou aguardar um pouco o barulho aqui do meu prédio diminuir, tá, pessoal? Então, pausem o vídeo, anotem as dúvidas e tal. Ainda vou fazer questões também e mostrar para vocês, tá?